Olá, tudo bem? Como você está? Como está o seu dia? Hoje é 12 de dezembro, eu estou tão feliz. Nós temos de fato experimentado do mover sobrenatural de Deus e nós estamos terminando 2023 melhor do que começamos. Sabe, eu olho para a nossa igreja, para a nossa vida, para o meu casamento, para a vida dos meus filhos e eu tenho muito para agradecer a Deus e eu tenho certeza que você também. A nossa falta de gratidão vem de uma falta de sensibilidade em relação ao que Deus está fazendo. Às vezes você olha e parece que está tudo ruim, mas toda vez que um tapete vai ser limpo, você precisa chacoalhar e a poeira é levantada. Você tem mais para agradecer do que você imagina. Às vezes essa movimentação na sua vida é um cuidado do Senhor com você, é uma proteção, é uma limpeza que Deus está fazendo na sua vida. Então eu quero incentivar você a ter um olhar de gratidão. O texto de hoje está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 7, que diz assim: o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é imagem e glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. Interessante porque primeiro Deus criou o ser humano, o homem, e o homem responde para aquele que veio antes dele. O homem é submisso a Deus porque Deus veio antes dele, e essa submissão do homem a Deus libera o homem para que ele viva o seu propósito. Então, enquanto Adão era submisso à missão que Deus havia dado para ele, obediente a Deus, ele podia nomear a criação, ele podia dominar a criação, ele podia exercer o seu mandato cultural. Quando Deus cria a mulher tem que ser submissa àquele que veio antes, ao homem. E quando ela é submissa à missão que Deus deu para o homem, ela está livre para exercer também o seu mandato cultural. Depois vem os filhos. E uma vez que os filhos são submissos à missão que Deus deu aos pais, eles são livres para exercer a liberdade que eles podem ter enquanto filhos. Quando que a nossa liberdade é castrada? Na insubmissão. Quando nós somos rebeldes e insubmissos, quando somos orgulhosos, nós perdemos a liberdade. Se você observar um filho que é obediente ao pai, ele tem liberdade para entrar e sair de casa, ele tem liberdade para pegar um carro emprestado, ele tem a liberdade para ir na casa de um amigo, mas uma vez que esse filho começa a desobedecer, uma vez que ele começa a agir com rebeldia, a liberdade dele é retirada. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Quanto mais somos obedientes a Deus, mais impulsionados a cumprir o nosso mandato com liberdade nós temos, mas a mesma coisa é verdade também no contrário. Quanto mais desobedecemos, mais liberdade nós perdemos. A mesma coisa acontece dentro de uma empresa, entre um líder e um funcionário. Quanto mais obediente, quanto mais produtivo aquele funcionário é, mais liberdade e flexibilidade ele tem, porque ele dá resultado. Quanto menos liberdade ele tem, ele precisa ser vigiado, ele precisa ser fiscalizado, porque ele não faz. Então percebe que a submissão, a obediência, ela gera liberdade e potencialização. Agora, uma vez que a gente sabe disso, por que não praticamos isso? Uma vez que nós sabemos disso, por que não exercemos isso? Por causa da cegueira espiritual. O diabo nos cega, porque ele não quer que sejamos livres, porque ele não é livre. Ele é escravo, ele está condenado à prisão e ele quer que todos os outros vivam o que ele está vivendo. Então ele nos cega e ele nos coloca esse coração orgulhoso igual dele para que nós sejamos privados dessa liberdade. Então eu quero que você analise e reflita. Quanto que você tem de liberdade e flexibilidade hoje? Quanto que você gostaria de ter de liberdade e flexibilidade? Isso tem que ser coerente com o seu nível de submissão e obediência, porque se não for, você nunca vai ter aquilo que Deus está colocando no seu coração. Vamos orar? Pai, nós sabemos que o diabo nos cega e nós pedimos ao Senhor que de maneira espiritual quebre a nossa cegueira, que o Senhor nos dê um coração manso e humilde igual ao seu, um coração quebrantado, que o Senhor traga arrependimento ao nosso coração, mudança de postura e de atitude, e que nós aprendamos a ser submissos, porque da mesma forma que o homem em submissão é a glória de Deus, a mulher em submissão é a glória do homem, os filhos em submissão é a glória dos pais, o funcionário em submissão é a glória dos seus líderes. E quando todos vivemos em submissão, todos avançamos e crescemos. Que o Senhor nos ajude na prática da sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.